Olá você, querido inscrito no canal. Olá você, investidor de XRP. Saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo. André Renato aqui. Como sempre eu faço, eu vou apresentar para você agora o relatório da Ripple do primeiro trimestre, né? Todo trimestre a Ripple solta um relatório e eu venho aqui e a gente repercute junto esse relatório. Eu já deixei lá no grupo Explosão Cripto o link desse relatório, se você quiser acessar, ler com mais tranquilidade, no seu tempo, você fica à vontade, tá? Está lá, está divulgando como foi, qual foi o resultado da Ripple nesse primeiro trimestre. E a gente vai trabalhar ele aqui, vamos repercutir agora para você, ok? Aqui dentro do site da Ripple, falando sobre relatório de mercado XRP do primeiro trimestre de 2025. Equipe Ripple, esse relatório saiu no dia 5 de maio de 2025, aqui dentro do site da Ripple, beleza? O futuro do relatório de mercado XRP. Aqui ele está dizendo que a Ripple vai mudar a forma como entrega o relatório, tá? Porque eles dizem que muitas pessoas estão usando esse relatório para criar FUD, para criar notícias falsas, para falarem besteiras sobre a Ripple. Então a Ripple vai tomar mais cuidado para liberar os seus números, né? Vai continuar fazendo relatório, porém com mais cuidado. Aí ele diz assim, ó, após cuidadosa análise, a Ripple decidiu descontinuar o relatório em sua forma atual a partir do Q2, né, que é o segundo trimestre de 2025. Enquanto o relatório evolui, a Ripple vai continuar transparente e compartilhará atualizações relevantes sobre anúncios relacionados à Ripple e ao XRP por meio de seus canais oficiais, incluindo Ripple e Ripple Dev, e manterá o acesso público aos seus ativos em XRP no site da empresa. À medida que mais instituições se envolvem com o XRP, perspectivas e insights adicionais são esperados, impulsionando o debate do mercado. Pessoal, eu tenho uma ideia meio que teoria da conspiração sobre o que a Ripple falou aqui. A Ripple provavelmente vai descontinuar o relatório, porque provavelmente vão entrar aqui informações sigilosas de parceiros, de empresas que estão entrando no ecossistema e que provavelmente não querem o seu nome aparecendo aqui, ok? Então, a Ripple vai se resguardar porque está crescendo, porque está se envolvendo, principalmente com empresas americanas de autoquitanagem, e agora com a aquisição da Hayden Hold, 300 novos clientes ou clientes em comum da Hayden Hold vão vir para a Ripple, aumentando a capilaridade, aumentando o alcance, aumentando os braços da Ripple, e muito provavelmente a Ripple vai começar a se fechar por causa disso também. Destaques: instituições continuam a apoiar novos produtos XRP, como Franklin Templeton, CME, Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, aprovando o ETF, a Hashdex lançando o ETF na B3, a SEC retirou oficiosamente o seu recurso, ok? Quando a gente fala oficiosamente, é porque não teve uma assinatura da SEC na presença da juíza ainda, tá bom? A Ripple adquiriu a Hayden Hold por 1 bilhão 250 milhões de dólares, um dos acordos de fusão mais impactantes do mercado de criptomoedas. Esse acordo vai gerar casos de uso para XRP Ledger e para RLUSD. O resumo: no primeiro trimestre de 2025, o otimismo em torno do setor de criptomoedas permaneceu elevado, impulsionado por uma onda de desenvolvimentos positivos do novo governo dos Estados Unidos da América. Marcos importantes, incluindo a ordem executiva de Trump, sinalizando apoio às criptomoedas, e a confirmação de Paul Atkins como presidente da SEC, a confirmação e a posse de Paul Atkins, né? E um impulso bipartidário em torno da legislação sobre stablecoins, renovar as esperanças por clareza regulatória nos Estados Unidos. O que está acontecendo, gente? Tanto apoiadores de Trump como opositores de Trump estão juntos para aprovar a legislação de stablecoins. A América do Norte está correndo para que não fique para trás, porque o mundo todo está se direcionando a criptomoedas. O próprio FMI
já deu aval à criptomoeda, já disse que a nova ordem econômica mundial, que a nova ordem econômica global vai passar por criptomoedas. Então, a América do Norte não quer ficar atrás, né? Ao mesmo tempo, a turbulência do mercado e a incerteza macroeconômica aumentaram com o aumento das tensões tarifárias em fevereiro e março. Apesar da volatilidade, XRP se destacou como um ativo de alto desempenho, demonstrando resiliência em meio ao mercado volátil e superando quase todas as principais criptomoedas. Ao longo do primeiro trimestre, XRP superou ativos como Bitcoin e Ethereum, chegando a subir quase 50% no início de fevereiro. Enquanto Ethereum e Solana apresentaram forte tendência de queda e o Bitcoin se manteve próximo do ponto de equilíbrio. XRP demonstrou clara força relativa, levando em conta o primeiro trimestre de 2025, ok? Produtos negociados em bolsa de XRP continuaram a ganhar força globalmente com o aumento de listagens e entradas. Produtos de investimento baseados em XRP superaram seus equivalentes em Bitcoin e Ethereum, registrando 37 milhões de dólares em entrada e elevando seu total acumulado no ano para 214 milhões. Apenas 1 milhão de dólares abaixo dos fundos globais de Ethereum. Lembrando que Ethereum tem ETF, tá? Interessante, né? A Franklin Templeton registrou um S1 para ETF de XRP à vista nos Estados Unidos. A CME anunciou a expansão do seu conjunto de derivativos de criptomoedas com o lançamento de futuros de XRP. E a Volatility Shares enviou pedidos para 3 ETFs de XRP. A Comissão de Valores Imobiliários do Brasil aprovou um ETF dedicado a XRP, expandindo o acesso na América Latina, enquanto o ETF duas vezes Longdale da Teucrium estreou com 5 milhões de dólares em volume de negociação, posicionando-se entre os 5 principais lançamentos de novos ETFs. Um novo capítulo, o caso da SEC encerrado, política dos Estados Unidos em evolução. No primeiro trimestre, a SEC informou a Ripple sobre sua intenção de retirar o recurso. Uma vitória clara, tanto para a Ripple quanto para a indústria de criptomoedas em geral. Após a decisão da Ripple de retirar seu próprio recurso cruzado, a SEC concordou em reduzir a multa proposta de 125 milhões para 50 milhões e solicitar ao tribunal a anulação da liminar, aguardando a aprovação da comissão da SEC. Esse resultado reafirmou o que havia ficado claro desde o primeiro dia: os fatos e a lei estavam ao lado da Ripple. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos tomou medidas significativas para virar a página na regulamentação de criptomoedas, sinalizando uma abordagem mais racional, clara e voltada para o futuro. Os principais desenvolvimentos incluíram revogação do SAB 121, encerrou uma regra contábil há muito criticada, que impediu os bancos de se envolverem com custódia de criptomoedas. Novas orientações da OCC afirmam a capacidade dos bancos de custodiar criptomoedas. Políticas revisadas do FDIC, que abriram portas para instituições financeiras tradicionais explorarem criptomoedas. Forte impulso bipartidário em torno da legislação federal sobre stablecoins, com o objetivo de trazer clareza a um dos setores de crescimento mais rápido no espaço das criptomoedas. Por fim, a SEC retirou ou resolveu diversas ações de execução de alto perfil, incluindo aquelas contra Coinbase, Kraken, Robinhood, OpenSea, Uniswap Labs, indicando uma mudança significativa e positiva no tom regulatório. Tirou também da Binance, né? Também teve um acordo com a Tron, né, do Justin Sun, e entre outros, né? A aquisição da Hayden Hold pela Ripple, desbloqueando novos casos de uso institucional para a stablecoin RLUSD e a blockchain XRP Ledger. A Ripple anunciou sua intenção de adquirir a Hayden Hold, uma corretora global multiativos, em um acordo histórico de 1 bilhão 250 milhões de dólares, tornando-se uma das maiores aquisições da história das criptomoedas. A Hayden Hold começará a usar RLUSD como garantia em seu conjunto de produtos para permitir a margem cruzada entre criptomoedas e instrumentos financeiros tradicionais. Com o tempo, Hayden Hold vai utilizar o XRP Ledger para otimizar parte de suas operações pós-negociação, incluindo câmbio, swaps e mercados de recompra, a fim de reduzir despesas operacionais e aumentar a eficiência. Esta parceria
representa um marco significativo na adoção institucional da infraestrutura de blockchain. Análise aprofundada, mercado de XRP. Para este relatório, a Ripple usa métricas de mercado de fontes públicas, incluindo CoinDesk Data, Bloomberg e Refinitiv Eikon. Os volumes negociados de XRP permaneceram constantes nos últimos 6 meses, com os valores médios diários ADV no primeiro trimestre de 2025 atingindo 3 bilhões e 200 milhões de dólares nas principais corretoras, de acordo com CoinDesk Data. A relação XRP-BTC aumentou mais de 10% no primeiro trimestre, destacando forte desempenho relativo em relação à principal moeda do ecossistema. O preço do XRP e volatilidade realizada. XRP deu continuidade ao ritmo do ano passado, subindo no primeiro semestre do primeiro trimestre para quase 3 dólares e 40, níveis vistos pela última vez em janeiro de 2018. No entanto, um período relativamente estável no início de janeiro levou a uma queda na volatilidade, realizada de aproximadamente 150% para 100%, antes de retornar para 130% em fevereiro, onde permaneceu até o fim do trimestre. Preço e volume dos principais tokens. Preços do USD e o volume médio de negociação refletem a atividade diária de negociação dos pares USD e criptomoedas nas principais bolsas, conforme medido pelo índice CADLI, da CoinDesk Data. Aqui vem, alguns tokens fundamentais, principais, e os seus valores de acordo com as datas. Volume de negociação do XRP à vista em corretoras. Os volumes negociados dispararam acentuadamente na segunda quinzena de janeiro e novamente no início de fevereiro, atingindo um pico acima de 16 bilhões de dólares, antes de declinar gradualmente ao longo de março e abril. A Binance dominou consistentemente a atividade de negociação, com picos notáveis de volume em diversas corretoras durante os picos do mercado. Aqui vem Binance, Bybit, Upbit, Bullish, Crypto.com, Coinbase, OKEx, Bitget, Bitstamp e outras, Volume de XRP à vista em exchanges. Distribuição estável entre as principais exchanges no primeiro trimestre, com a Binance liderando, seguida pela Upbit, Coinbase. A participação da Bybit caiu significativamente após o REC de fevereiro. Sim, infelizmente. Volume negociado à vista. A porcentagem do volume de USD stablecoins negociadas por meio de pares fiduciários aumentou de 25% no quarto trimestre de 2024 para 29% no primeiro trimestre. A maior parte da atividade de negociação de XRP continua sendo em relação ao USDT. Atividade on-chain de XRP Ledger. Após um período de crescimento significativo no quarto trimestre de 2024, a atividade on-chain no XRP Ledger se normalizou no último trimestre. Houve uma queda de 30% a 40%, tanto na criação de novas carteiras, quanto no volume geral de transações em XRP Ledger, em linha com as contrações de atividade observadas em grandes blockchains como Bitcoin e Ethereum. Apesar desse arrefecimento, a atividade DeFi provou ser mais resiliente do que outros segmentos, com o volume de DEX diminuindo apenas 16% em relação ao trimestre anterior, superando as quedas na maioria das outras cadeias. RLUSD surgiu como um impulsionador na atividade on-chain, com seu valor de mercado ultrapassando de 90 milhões e volume acumulado de DEX excedendo 300 milhões em dólares. Aí aqui vem todos os números, para você analisar. Participações em XRP na Ripple. A Ripple divulga informações sobre suas participações em XRP no início e no último dia do trimestre. Suas participações se dividem em duas categorias: XRP atualmente disponível em suas carteiras e XRP sujeito a bloqueio de custódia no livro-razão, que são liberados mensalmente ao longo dos próximos 42 meses. Aqui é o scroll, tá, pessoal? Esse livro, esses 42 meses aqui, se refere ao scroll das moedas XRP que estão lá paradas. Para esta última categoria, a Ripple não tem acesso a esse XRP até que o depósito em garantia o libere mensalmente. O XRP restante liberado é devolvido ao depósito em garantia. Então, pessoal, o que acontece? Esses 38 bilhões de moedas que estão em scroll, a Ripple não tem acesso. Quem libera
1 bilhão a cada primeiro dia útil do mês é a XRP Ledger. A Ripple tem acesso depois de liberado. E aí a Ripple usa essas moedas de acordo com a necessidade e o que sobra a Ripple devolve para o Scroll. Faz isso mensalmente. E vai fazer isso até o estoque zerar. E aí, galera, uma situação que eu acho bem interessante. Eu tenho visto muita gente comentar que o grande fator positivo do Bitcoin é que ele tem dia para acabar, né? A mineração do Bitcoin vai acabar, restando aí 2 milhões de unidades a serem mineradas até 2100, se não me engano a memória. Né? Já minerou 19 milhões, de um total de 21 milhões de moedas a serem mineradas até 2100. A Ripple tem acesso a 1 bilhão de moedas mensalmente. Tem meses que a Ripple usa 500 milhões de moedas, tem meses que a Ripple usa 300 milhões de moedas, tem meses que a Ripple, com raríssimas, isso de forma muito rara, a Ripple usou todo o scroll de 1 bilhão de moedas. Isso foi em março, se não me engano, foi em março que a Ripple usou 1 bilhão de moedas e ainda usou mais 1 bilhão da própria carteira. Foi na época que a Ripple fez a oferta pela Heidenholt, né? E comprou a Heidenholt. Bom, o que isso quer dizer? Se você fizer uma conta muito simples, a gente fala que a mineração do Bitcoin vai acabar em 2100. Aí não minera mais Bitcoin, acabou, Bitcoin é escasso. Com esse andar da Ripple de 1 bilhão de moedas todo mês, são 40 bilhões de moedas em Scroll, a gente está falando em 40 meses, correto? 40 meses, na pior das hipóteses, você está falando de 3 anos e 4 meses. A gente vai pensar que até 2030 a Ripple vai ter acesso a 1 bilhão de moedas todo mês. Quando a Ripple não tiver mais essa quantidade de 1 bilhão, o que vai sobrar no Scroll da Ripple é o troco. É isso aqui, ó. O XRP restante liberado e devolvido ao depósito. E fica em garantia. Quanto vai ter lá? Não sabemos, porque a gente não sabe o quanto a Ripple vai usar mensalmente. Mas terá lá uma quantia muito inferior aos 40 bilhões originais. Então, vamos fazer uma especulação aqui? Vamos usar como ideia que a Ripple consumiu 50% de todo o Scroll até 2030. Ok? Até 2030, a Ripple consumiu 50% do Scroll, ou mais até. Aí, quando nós chegarmos em 2030, a XRP Ledger pode ter no Scroll 15 bilhões de moedas, 10 bilhões de moedas, 18 bilhões, 20 bilhões, uma quantia bem inferior a de hoje. Só que é 2030, gente. Ok? O Bitcoin ele vai ter escassez total em 2100. 2030 daqui a 4 anos e meio. E aí eu pergunto para você, nesse período de hoje até 2030, será que ainda terá XRP no depósito da Ripple? Ou será que essas XRP já estarão acabadas? Será que a XRP não vai ter mais no estoque da Ripple? Será que vai estar escassa? Será que nós não vamos ter mais XRP em estoque da Ripple? E o que nós vamos ter são as carteiras da Ripple e o que está nas exchanges e na minha mão e na tua mão? Você já parou para pensar que nós temos um prazo que está se esgotando? Ah, mas são 4 anos. Sim, são 4 anos. Exatamente o tempo que a gente ficou sendo processado pela SEC. Em 2030, pode ser que não tenha mais XRP, ou até antes. Você já parou para pensar, para fazer essa análise? É interessante, gente. Interessante. Periodicamente, a Ripple apoia ou transfere para terceiros, como ETPs, fundos fiduciários e outros investimentos XRP, que a Ripple espera razoavelmente manter em seus ativos. Ao fazê-lo, uma quantia reduzida de XRP poderá ser devolvida ao depósito em garantia naquele mês. Até que a Ripple espere que tal XRP entre no mercado mais amplo,
por meio, por exemplo, de novas transferências para terceiros. Esse XRP será incluído em XRP detido pela Ripple. Pessoal, quando a demanda pela XRP explodir, uma coisa que é importante vocês saberem, é muito importante. A alta da XRP foi antecipada quando Donald Trump assumiu e o mercado precificou o final do processo. Okay? Ali a XRP teve a primeira explosão, que foi os 580% de valorização de novembro de 2024 a fevereiro de 2025. E essa valorização ela foi antecipada devido à posse à vitória de Donald Trump e a possível, né, a possível ideia do fim do processo que realmente aconteceu. Então, o mercado se antecipou e precificou e a XRP subiu 580%. Legal. Fato. Né? Só que a bull run da XRP, a grande corrida dos touros da XRP, ela só vai ser, vamos dizer assim, validada e autorizada quando iniciarmos as mensagens ISO 20022. Quando os pagamentos transfronteiriços passarem a ser por intermédio de criptomoedas, por intermédio das mensagens ISO 20022. Isso vai acontecer em dezembro de 2025. Quantas vezes vocês me perguntaram, André, quando que a XRP vai alcançar realmente valorização? Eu falava o que para vocês? Na minha visão, janeiro de 2026. Mas por que janeiro de 2026? Está tão longe. Estava, né, ano passado. Ainda está 7 meses. Porque eu dizia o que para vocês? A XRP só vai ter o seu momento de alta quando a ISO 20022 for implementada. Por que isso? Porque diante das mensagens ISO 20022, as empresas vão ter a opção de escolher continuar fazendo transferências caras, lentas, obsoletas, inseguras e demoradas, né? E sem a tecnologia, com moeda fiduciária, fiat, ou as empresas vão escolher fazer pagamentos transfronteiriços por intermédio de criptomoedas. E uma vez as empresas preferindo usar as mensagens 20022 com criptomoedas, essas empresas vão escolher a indústria cripto que elas vão trabalhar. Algumas vão usar XRP, outras vão usar IOTA, outras vão usar ADA, outras vão usar... Até Bitcoin pode ser usado, embora lento para danar e muito caro. Ethereum também, lento e caro. Outras podem usar a XLM, outras podem usar a XDC, outras podem usar a Quant e outras moedas que vão se habilitar a trabalhar nos pagamentos transfronteiriços. Isso vai ser uma opção de cada empresa, de cada banco, de cada fintech, de cada empresa transnacional. Ali, gente, é que é o momento da bull run da XRP. A XRP se antecipou nessa alta por causa do fim do processo. E isso foi precificado quando o Trump foi eleito e depois assumiu. Faz sentido? Então, pessoal, imagina quando as empresas entrarem em XRP. Imagina quando os ETFs forem lançados. Imagina quando a XRP Ledger estiver bombando em tokenização de RWAs. Imagina as DeFis institucionais dentro da XRP Ledger funcionando com várias empresas. Imagina as stablecoins estourando para tudo quanto é lado, sendo produzidas dentro da XRP Ledger. A própria RLUSD bombando. Tudo isso vai tirar XRP do mercado. Tudo isso vai tirar XRP das exchanges, vai tirar XRP do Scroll, da carteira da Ripple. Será que vai ter XRP para todo mundo? E aí a pergunta que fica é, olha isso aqui, 31 de dezembro de 2024, total de XRP mantido pela Ripple, 4 milhões, 4 bi, 485 milhões, 336.320. Total de XRP mantido pela Ripple em março de 2025. 4 bilhões, 562 milhões, 433.147.
você percebe que aumentou. Ok? Aumentou o valor, o número de XRP mantido pela Ripple, de 4,4 bi para 4,5 bi. Total de XRP sujeito à custódia da XRP Ledger no Scroll, livro razão, 38 bi.030. Isso em 31 de dezembro de 2024. Em 31 de março de 2025, 3 meses depois, total de XRP sujeito à custódia no livro razão, 37 bilhões. Se você fizer uma conta aqui, pessoal, você vai ver que de 31 de dezembro de 2024 a 31 de março de 2025, saiu do livro razão 38.030 menos 37. Você já sabe quanto saiu. Saiu 900 milhões, menos 37.130. 900 milhões de XRP saíram no livro razão da Ripple, do Scroll. Isso em 3 meses. Se você fizer uma média, 900 vezes 4, são 4 trimestres, a gente pode especular que esse ano de 2025 sai do Scroll 3,6 bilhões de moedas. Se a gente levar isso por 5 anos, 2030, a gente vai falar que se essa velocidade continuar, a gente sai do 18 bilhões de moedas saem do Scroll. Lembra da conta de 50%? 50% de 37 dá 18,5. A gente fez uma especulação aqui em 50%. E aí o que acontece? Isso hoje, gente, sem ETF, sem a DeFi estar funcionando perfeitamente como vai ser, sem as empresas estarem fazendo stablecoins dentro da XRP Ledger, sem a RLUSD estar entregando o que vai entregar, está tudo ainda embrionário, está tudo ainda acontecendo, está tudo ainda engatinhando. Pessoal, vamos ter escassez de XRP, isso é fato. Isso é fato. E nessa escassez, o preço vai detonar, o preço vai escalar. Essa escassez que faz do Bitcoin o ativo mais comentado, o ouro digital, os maximalistas de Bitcoin falam da escassez do Bitcoin, a escassez da XRP vai vir muito antes. Tá ligado? Tá ligada? A escassez da XRP vai vir muito antes da escassez do Bitcoin. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Sim ou sim? Esse vídeo merece 85.426.325 curtidas. Mas você só consegue dar uma curtida. Então, dá uma curtida aí agora. Pimba! Curtiu? Legal. Se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa a notificação, ativa o sininho para que o YouTube te atualize a partir dos conteúdos novos do canal. Pessoal, vai faltar XRP. Isso é fato. Estou mostrando para você. Vai faltar XRP. Hoje temos 37 bilhões de XRP no depósito. Provavelmente, nesse ano, nós vamos tirar, se a média se mantiver, nós vamos cair 4 bilhões desse scroll. Em 4 anos, 5 anos, cai 20 bilhões. Se a gente está falando em 2030, muito provavelmente em 2030, nós já vamos ter uma corrida frenética para buscar XRP. E os ETFs vão chegar. Você está entendendo que a grande notícia, o grande fator, o grande benefício do Bitcoin é a escassez. E a XRP vai ficar escassa mais rápido que o Bitcoin. Isso é fato, gente. Agora você vai compartilhar esse vídeo para quantas pessoas? Agora é com você. Você pode me ajudar e compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece que estão no mercado das criptomoedas? Para eles entenderem que o Bitcoin é escasso, mas a XRP é muito mais. Você entendeu que esse scroll de 37 bi, ele vai sendo sangrado, ele vai tendo sangria daqui, dali, acolá, as moedas vão começar a caminhar para as empresas e quando de repente acontecer em 2030, bum,
São 4 anos, gente, é rápido. Pimba, não tem mais XRP. Se chegar em 4 anos. Você já sabe que aqui funciona um portal de notícia. Você vem aqui, se atualiza e, por sua conta e risco, decide o que fazer no mercado das criptomoedas, ok? Faça a sua pesquisa, valida a fonte, critica, bota isso na IA. Coloca na IA lá. É possível que a XRP vire escassa até 2030? Vou fazer essa pesquisa. Vou fazer essa pesquisa e vou trazer esse vídeo. A resposta da inteligência artificial vou trazer para vocês hoje. Esse vai ser o título. É possível que em 4 anos XRP fique escassa? Vamos ver o que a IA vai nos responder. Vou dar o contexto para ela, né? Vamos ver o que ela vai responder. Pessoal, você já sabe, eu não sou mentor financeiro, não sou consultor financeiro, não te dou indicação nem de compra nem de venda de criptomoeda, ok? Eu venho aqui, trago uma informação, você reage à informação e, por sua conta e risco, faz o que você achar que deve, tá bom? Não dou indicação de compra nem de venda de nenhum ativo digital. Grato pela sua presença no vídeo, grato pela sua presença no canal, grato por estar do outro lado me emprestando seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Eu já sei que você vai assistir o próximo vídeo e já sei que você vai compartilhar esse vídeo até cansar. Ele merece, não merece? Se liga, XRP vai virar escassa. E olha, nem falei sobre queimas, porque as queimas, na minha percepção, na minha análise, as queimas são muito irrisórias, nem entra nisso. Mas ainda tem as queimas de XRP. Um grande abraço. Eu te vejo na jornada. Tchau, tchau.